Você sabe o que é a curva ABC num orçamento? Você já ouviu falar da curva ABC? Você sabe interpretar uma curva ABC? É isso que eu vou explicar a você brevemente nesse vídeo e eu tenho certeza que depois de assistir a esse vídeo você vai utilizar essas informações nos orçamentos que você fizer. Quando nós preparamos um orçamento, existe uma grande quantidade de serviços a serem orçados. Se você está fazendo um serviço próprio, um orçamento próprio, você lista todos aqueles serviços que a obra contempla. Se, no entanto, você está participando de uma licitação, de uma concorrência pública, é comum que você receba um edital já com todos esses serviços planilhados. Então, quando nós fazemos um orçamento, nós seguimos uma lista de serviços. No próximo slide, nós temos aqui um exemplo de uma obra hipotética, tá certo? Vamos supor que a gente tem aí esses 10 serviços e que o orçamentista chegou a esses totais. De escavação 30 mil, 150 mil de cravação de estacas, 990 mil de concreto armado e assim sucessivamente. Somando todos esses serviços, somando o custo total dos serviços, nós chegamos ao custo total do orçamento, da obra, que no nosso caso aqui, neste exemplo, está mostrado aí como 3 milhões de reais. O que eu quero que você perceba, aliás, isso é muito intuitivo, que nesse orçamento de 3 milhões de reais, de 10 serviços, não são 300 mil reais por serviço, você concorda? Existem uns serviços que pesam mais no todo do orçamento e existem uns serviços que pesam menos. É com isso em mente, então, que eu vou pesquisar nesse orçamento que eu fiz quais são os índices, ou quais são os serviços que mais pesam, por assim dizer, no orçamento total da obra. É isso que vocês estão vendo aí na tela. Veja que é o mesmo orçamento do slide anterior, aquele que totaliza 3 milhões de reais. Veja que aqui eu continuo tendo os 3 milhões de reais, mas eu coloquei os serviços em ordem decrescente de custo total. Ou seja, no topo desse relatório, que isso aqui na verdade é uma tabela, é um relatório, que os programas de orçamento costumam gerar ao final do trabalho de orçamentação da obra. Então aqui a gente pode ver que qual é o campeão de custo no orçamento aqui deste meu edifício hipotético. É o concreto armado, 990 mil. Esse é o serviço que mais representa custo no todo da obra. O segundo serviço ali foi o revestimento, 570 mil. Depois a gente vai vendo aí que os números vão caindo até nós chegarmos lá no serviço de menor impacto, de menor representatividade nesta obra aqui, que seria o movimento de terra. Aqui nesse relatório, veja que eu agreguei duas colunas. A primeira coluna, que aqui no caso é a terceira coluna, né? A primeira das que eu agreguei é o percentual. Então, qual é o total do orçamento? 3 milhões de reais. Então eu fiz uma conta ali de quanto cada serviço representa no todo, o serviço sozinho. Então o serviço concreto armado, 990 mil é quanto de 3 milhões? 33%. 570 mil representa quanto do todo? 19%. 510 mil, 17%. E assim sucessivamente. Se eu somar essa coluna, vai dar quanto? Você acertou, 100%, não podia ser diferente. Agora vamos entender a coluna do percentual acumulado, que essa aí é a chave para nós entendermos o conceito de A, B e C, que eu ainda não expliquei, estou guardando para o final. Mas veja então que nessa coluna do custo acumulado, o que eu faço? Eu vou acumulando quanto o acumulado até aquele insumo representa do todo. Veja só,
Eu comecei com o concreto armado, ele sozinho, 33%, certo? Agora, e o concreto armado mais o revestimento? Opa, se eu somar esses dois, 33 com 19, eu já tenho 52. E se eu somar os três primeiros? Aí eu já tenho 69. E assim a gente vai indo, o acumulado termina em 100%, certo? Agora olha a mágica que eu vou fazer nesse slide. Eu vou pegar um lápis de cor aqui e vou pintar essa tabela. É o que está mostrado no slide que vem. É o mesmo slide anterior, só que eu pintei com lápis, tá? Metaforicamente. Olha o que eu fiz. Eu peguei a coluna do acumulado e disse o seguinte, eu vou pintar de amarelo, essa cor é amarelo aí, né? Me parece que é amarelo, alaranjado. Eu vou pintar de amarelo até eu chegar, quando eu cruzar os 50% acumulado, aquilo ali eu vou pintar aqui e vou batizar de faixa A. Então, o que é a faixa A? São aqueles serviços cujo custo acumulado está chegando a 50%. E a faixa B? Bom, a faixa B, eu vou seguindo no acumulado e quando ultrapassar o 80%, ali eu determino a faixa B. E o restante todo fica na faixa C. Então, olhando para isso, o que é que nós podemos ver? E nesse exemplo aqui, está tipificado o que acontece em qualquer tipo de obra. Poucos insumos que estão na faixa A representam muito do todo do orçamento. E se a gente for para a faixa C, é o contrário. É um monte de serviços que acumulados, que juntos, representam muito pouco do orçamento da obra. Então, no próximo slide, eu quero mostrar a você uma provocação em que itens o gerente do projeto, daí da construtora, o gestor dessa obra, deve concentrar sua energia. Exatamente, prioritariamente naqueles serviços que estão na faixa A. Depois ele se preocupa com os da faixa B e, se for o caso, ele se preocupa com os da faixa C. Então, só para a gente recapitular, o que é a curva ABC? É uma tabela que é uma ordem decrescente do custo dos serviços, certo? A faixa A, a gente para onde tiver 50%. Então, se eu tirar uma curva ABC, quem estará na faixa A? Aqueles serviços até um acumulado de 50%. E na B, dali até o 80%. E o C, dali até o 100%. Que é um monte de serviço cuja representatividade é muito baixa. Agora, atenção, nessa tela você tem aí uma curva ABC extraída do nosso Orça Fácil. O Orça Fácil gera curva ABC. Está aí a curva ABC de uma obra hipotética e já está pintado aí, ó, a faixa A, a faixa B e a faixa C, que normalmente continua em outras páginas, porque, como eu disse, a faixa A é o coração do orçamento. São poucos serviços que juntos representam 50% do valor da obra, tá? Agora, atenção, existem algumas variações, eu utilizo 50 e 80, a linha demarcatória da faixa A e da faixa B. Existem algumas publicações que usam 70 e 90, ou 60 e 85, não importa muito. O importante é você entender a essência do que é a curva ABC. E se você quiser estudar o meu livro, Como Preparar Orçamento de Obras, da editora Oficina de Textos, você vai encontrar esse assunto com mais profundidade. Gostou da aula? Então, quem aprende, ensina. Ensine a um colega.